E nós vemos nesse texto da palavra de Deus o primeiro avivamento espiritual da história do cristianismo. O que é avivamento? Essa palavra só aparece, avivamento ou avivar, só aparece uma vez na Bíblia, lá no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 2, o profeta Abacuque diz: Aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos séculos. Aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos séculos. Abacuque, o profeta Abacuque, ele percebeu que Deus estava agindo para executar os seus propósitos de justiça, de misericórdia ao longo de toda a história. Então ele orou assim, pedindo que Deus intensificasse a sua ação. Ele estava vendo o que o povo de Deus estava passando e ele sabia o que haveria de vir pela frente, épocas de muitas dificuldades para o povo de Deus. Então ele sabia, ele percebia que Deus precisava intensificar essa sua ação. Foi nesse sentido do que ele falou: aviva, ó Deus, a tua obra. Ó Senhor, intensifica a sua atuação no meio do teu povo para estabelecer esses teus propósitos de justiça, de misericórdia. Nós também precisamos sentir esse mesmo desejo, meus irmãos, de avivamento, de que Deus em nosso meio intensifique a sua ação. Deus em nossas vidas intensifique a sua obra. Nós precisamos sentir esse mesmo desejo que Abacuque sentiu. E nós vemos isso acontecendo também aqui no meio da igreja de Jerusalém. Aquela primeira igreja cristã mal havia iniciado, e nós aqui lendo Atos capítulo 2, a descrição de como era aquela igreja parecia ser perfeita, não é? Como ia bem aquela igreja, as pessoas se convertendo, uma comunhão maravilhosa, perseveravam na doutrina dos apóstolos e na oração, no partir do pão, louvavam a Deus com singeleza de coração, e cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Né? Diariamente as pessoas se convertendo, se juntando à igreja. Mas aí o que aconteceu? As autoridades judaicas começaram uma perseguição àquela primeira igreja cristã. Né? Prenderam os apóstolos Pedro e João, porque eles estavam pregando para uma multidão, eles curaram um coxo, a multidão se reuniu maravilhada com aquilo. O que eles fizeram? Quem mais quer ser curado, vem cá. Não! O que eles fizeram? Pregavam, anunciavam Jesus. Disse, olha, Jesus está vivo, foi ele quem curou esse homem aí, Jesus está vivo. E pregaram o evangelho para aquela multidão e mais milhares de pessoas se converteram também naquele dia. E as autoridades judaicas, quando souberam disso, o que fizeram? Prenderam Pedro e João, soltaram, mas advertiram, disseram, olha, vocês estão proibidos, vocês e os outros seus amigos aí também, estão proibidos de falar nesse nome de Jesus, sob pena de prisão, de açoites, etc. E aí Pedro e João, soltos, foram lá junto dos irmãos para a igreja e contaram o que estava acontecendo. Qual foi a atitude daqueles irmãos nossos do passado? Qual foi a atitude daquela igreja? Eles oraram a Deus. Oraram a Deus pedindo proteção? Olha o final da oração deles. Nós lemos aqui no versículo 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo servo.
Jesus. Nós vemos aqui em Atos capítulo 2 que esses sinais e prodígios em nome de Jesus eram feitos pelos apóstolos. A preocupação principal que eles estavam orando, pedindo a Deus, é que o testemunho de Cristo continuasse a ser dado. Cabia aos apóstolos fazerem os sinais que comprovavam a ressurreição de Cristo. Cabia isso aos apóstolos. E a eles, igreja, cabia o quê? Anunciarem com toda a intrepidez a tua palavra. Foi isso que eles pediram a Deus. Eles perceberam que diante daquela situação, se a obra do Senhor deveria continuar sendo feita, eles precisavam de intrepidez dada por Deus, né? E Deus atendeu a oração deles, diz que tremeu o lugar. Mas foi esse o principal sinal de que Deus tinha atendido a oração? Tremeu o lugar? Ponto final? Acabou? Não. Qual foi o sinal realmente de que Deus havia atendido a oração? Todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. E que mais que aconteceu? Versículo 32 diz que eles não tinham sentimento de posse. Diz o versículo 32 que quem tinha alguma propriedade vendia, trazia para a igreja para que fosse repartido entre todos os outros membros que tivessem necessidade material, né? Nós vemos aqui um verdadeiro avivamento. Primeiro avivamento da obra da Igreja de Cristo. Era necessário, naquele momento, que Deus intensificasse realmente a atuação na sua obra, por meio dos crentes, senão corria risco do cristianismo acabar ali. Era a primeira igreja cristã. Se aqueles crentes se amedrontassem, parassem, talvez nós não estivéssemos aqui hoje. Talvez não, certamente nós não estaríamos aqui hoje. Deus intensificou realmente a sua obra. É interessante que eles já eram cheios do Espírito Santo. O Pentecostes havia acontecido recentemente. Eles já eram cheios do Espírito Santo. E eles foram novamente cheios do... Não tem limite para isso. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, se não me falha a memória, diz lá, enchei-vos do Espírito. E o tempo do verbo no grego é um tempo que não existe no português, que dá a ideia de uma continuidade. Uma melhor tradução para esse versículo seria: sejam sempre cheios do Espírito Santo, encham-se do Espírito Santo de Deus sem parar. Jesus fala, né, que quem cresce nele, e ele estava falando a respeito do Espírito Santo que os crentes haveriam de receber. Lá no Evangelho de João, Jesus diz que quem cresce nele, jorrariam águas vivas. É transbordante. Quando o Espírito Santo de Deus realmente habita em nós, e nós realmente damos liberdade para ele, ele age em nós de maneira transbordante. E ele agiu naqueles nossos irmãos, ele agiu naquela igreja, dando essa ousadia que eles pediram para testemunhar, para pregar o Evangelho, e também dando a eles esse verdadeiro amor uns pelos outros. Então aconteceu o verdadeiro avivamento. Deus realmente intensificou a sua obra para que ela realmente continuasse. E, meus irmãos, nós precisamos de avivamento em nossas vidas? Precisamos. Precisamos de avivamento em nossa igreja? Sempre. Tem gente que pensa que avivamento é uma coisa que acontece e para. Não, avivamento é algo contínuo. Se para, não é avivamento. Precisamos de avivamento em nossas vidas, em nossa igreja? Sempre.